a um acordo com o Atlético Mineiro pelo volante Alan. Ele chega para assinar um contrato de 4 temporadas. De acordo com a ESPN, os times chegaram a um denominador comum sobre os valores que envolviam a compra do atleta. O Flamengo vai pagar 8 milhões de euros, cerca de 41,6 milhões de reais. Além disso, ficou acordado que os cariocas terão de pagar mais 1 milhão de euros, cerca de 5,2 milhões de reais, caso Alan consiga cumprir algumas metas de títulos na nova casa. Para ter o sim no galo, o Flamengo modificou o montante que vai pagar em definitivo. Saltou de 7,5 milhões de euros para 8 milhões de euros, o que avançou a negociação. A diferença foi abatida nas metas. O Galatasaray da Turquia fez sondagens pelo meio-campista Maicon, do Corinthians. O jogador está emprestado ao Timão até o final da temporada, mas pode deixar o clube na janela de transferências do meio do ano. Maicon pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia e não há o que o Corinthians possa fazer caso o volante receba uma proposta de venda. O clube brasileiro teria que liberar o jogador, encurtando seu período de empréstimo pelo Parque São Jorge. Até o momento, o Timão não recebeu qualquer proposta oficial pelo volante. No entanto, a cúpula alvinegra sabe que o jogador tem mercado na Europa e uma saída não está descartada. Por outro lado, o Corinthians acertou nesta segunda-feira a venda de Pedro para o Zenit da Rússia. Dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, o Corinthians vai repassar 50% ao clube russo e manter 30% de olho numa transferência futura. O jogador segue para a Rússia em fevereiro de 2024. Os clubes ainda não confirmaram o negócio, mas o Timão deve ficar com 9 milhões de euros, 46,7 milhões de reais pela venda de 50%. Parte do pagamento será feito à vista e ajudará o Corinthians a quitar pendências mais urgentes, como a que gerou um transfer ban nacional. O clube deve bancar também o pacote da chegada do paraguaio Rojas, que deixará o Racing praticamente numa tacada só. Como se trata de um menor de idade, a ida só será concretizada na próxima temporada, em 2024, quando ele faz 18 anos. Assim, Pedro seguirá à disposição de Luxemburgo para a atual temporada. E o garoto Giovani está de saída do Palmeiras. O clube vai vender o atacante de 19 anos de idade para o Al Sadd do Catar. A negociação é pela venda de 50% dos direitos econômicos do jogador por 9 milhões de euros, 47 milhões de reais. O Verdão seguirá com 50% restantes. Cria da base alviverde, o camisa 17 nem ficou no banco de reservas na derrota por 1-0 para o Botafogo no último domingo. Ainda que Giovani seja um dos grandes nomes recentes da base alviverde, ele não se firmou sob o comando de Abel Ferreira. O garoto tem 35 partidas pelo time profissional do Palmeiras, além de 2 gols e 5 assistências. Ele disputou o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, foi reintegrado ao grupo do Verdão, mas já se sabia que ele era um dos jogadores mais procurados pelo mercado internacional no elenco. O Fluminense encaminhou a contratação do meia uruguaio Léo Fernandes, que defende o Toluca do México. O jogador vai assinar um empréstimo de 1 ano com o clube das Laranjeiras com opção de compra ao término do vínculo. Caso o Fluminense opte em exercer a compra no meio do ano que vem, o novo contrato do meia será de 4 anos. Como o jogador tem 24 anos, o tricolor achou bom os moldes do contrato acertado com seus agentes e com o próprio time mexicano. Os valores da negociação são mantidos em sigilo, mas a ideia em ter a opção de compra é para facilitar a forma de acordo entre as partes. Léo Fernandes é aguardado no Rio de Janeiro nesta semana para assinar o empréstimo e fazer exames médicos. E em busca de um substituto para Maurício Barbieri, o Vasco trabalha com Rogério Ceni, sendo neste momento o favorito para assumir o comando do clube carioca. De acordo com informações do portal GE, o perfil do ex-goleiro é visto como positivo internamente no Cruz Maltino. Em situação complicada no Brasileirão, o Vasco busca um treinador que tenha conhecimento do futebol brasileiro, que seja vitorioso e também ajude em questões extra-campo. O nome de Rogério Ceni se encaixaria em todas essas questões. Além disso, Rogério Ceni tem um bom relacionamento com o Léo, zagueiro e um dos principais líderes do elenco do Vasco, e tal situação estaria sendo vista como positiva pelo clube carioca. Ainda de acordo com o GE, o argentino Ramon Dias foi descartado. O ex-treinador do Al Hilal foi especulado, mas sequer foi cogitado pelo clube. Por outro lado, o Vasco anunciou na manhã desta terça-feira a contratação do atacante Serginho. O reforço de 28 anos assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2025, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada em caso de metas atingidas. O jogador já estava no Rio de Janeiro desde a última semana, mas só poderá estrear pelo clube carioca a partir de 3 de julho, data da abertura da janela de transferências. O Cruzeiro procurou o Atlético Paranaense para tentar a contratação do volante Léo Cittadini no mercado da bola. Os paranaenses, contudo, não pretendem liberar o atleta para os mineiros. A diretoria do Furacão entende que não seria interessante negociar com o clube por causa da briga judicial pelo valor da multa rescisória de Victor Roque. A Raposa tenta receber mais que os 24 milhões de reais previstos em contrato e acionou a justiça para aumentar o valor.
A relação entre as partes não é boa e isso é atestado na tentativa do Cruzeiro de contratar o zagueiro Zé Rivaldo em definitivo. O Atlético nem sequer aceita abrir conversas para liberá-lo ao clube de Belo Horizonte. E um dos grandes destaques do Botafogo na temporada, o zagueiro Adrielson, de 25 anos, vem despertando interesse de clubes do futebol europeu. De acordo com o site torcedores.com, a Udinese da Itália fez uma proposta de 4,5 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais, para o defensor, que foi negada pelo clube de General Severiano. Ainda de acordo com o portal, John Textor afirmou que apenas aceitará abrir negociações pelo zagueiro por pelo menos 6 milhões de euros. Previamente, o Botafogo já havia recusado uma oferta de 4 milhões de euros pelo zagueiro de 25 anos vinda do Besiktas da Turquia. Além da Udinese do clube turco, o Olympique de Marselha da França e o Olympiacos da Grécia também fizeram propostas pelo jogador. O Coritiba demitiu o técnico Antônio Carlos Zago na manhã desta terça-feira. A diretoria entendeu que, apesar do discurso estar alinhado sobre a falta de entrega do elenco, a forte entrevista coletiva do treinador depois da derrota para o Grêmio por 5-1 passou do tom. Zago deixa o Coritiba sem nenhuma vitória. Contratado em abril, ele teve 12 jogos no comando do Coritiba, com 8 derrotas e 4 empates, um aproveitamento de 11,1% da comissão técnica. Na Europa, o Bayern de Munique apresentou uma proposta formal de 70 milhões de euros, cerca de 365 milhões de reais, mais bônus pela contratação do atacante Harry Kane, do Tottenham, de acordo com o portal inglês The Athletic. Esta oferta, contudo, deve ser rejeitada pelo time inglês, que pede pelo menos 100 milhões de euros para deixar o seu camisa 10 sair do clube. O jornalista especializado em transferências do futebol europeu, Fabrizio Romano, também noticiou a proposta do Bayern de Munique, mas apontou que o time inglês não aceitará esse tipo de quantia pelo seu principal jogador e que a oferta já foi recusada. E por último, o brasileiro Roberto Firmino está perto de se tornar mais uma estrela da Liga da Arábia Saudita na próxima temporada. De acordo com Fabrizio Romano, o atacante de 31 anos está a detalhes de fechar com o Al-Ahly, uma das principais equipes sauditas. De acordo com Romano, Firmino deve assinar um contrato de 3 anos com o clube, restando apenas alguns pontos a serem resolvidos sobre o vínculo. Estaria apenas a aprovação total por parte do staff do jogador para que o anúncio da contratação seja feito.